Fala pessoal, tudo bem? Passando para deixar mais um vídeo aí para vocês no nosso canal. Hoje nós vamos falar sobre os eventos 4010 da FD Reinf, abordando o tema da distribuição de lucro. Então, a gente tem recebido bastante demanda aqui na nossa consultoria sobre o assunto e hoje eu vou dar uma visão para vocês aí dentro do ECAC, e com algumas bases legais de como fazer o envio desses eventos e das pegadinhas que a gente tem para esse envio. Então, você que não se inscreveu no canal, já pode se inscrever, ativa o sininho, deixe seu like, compartilha aí com os amigos da contabilidade para a galera ficar por dentro. Então, vamos nessa. Eu já estou aqui dentro do ECAC, então eu vou mostrar para vocês aí como fazer o preenchimento e o envio do registro 4010 no que tange à distribuição de lucro. Primeiramente, a gente vai acessar o ambiente do FD Reinf dentro aqui do ECAC, então declarações demonstrativas, acessar a FD Reinf. Perfeito? Então, antes de falar do registro em específico, que vai ser o 4010, vale a pena lembrar que aqui a gente tem um sequencial, né, de registros que precisam ser enviados. Então, antes de mais nada, a minha empresa já precisa ter enviado o R1000, né, que é o cadastro da empresa, que vai estar aqui dentro das dos eventos e tabelas. Então, aqui dentro a gente precisa fazer o preenchimento desse R1000. Então, no meu caso aqui, essa minha empresa estava obrigada a enviar o R1000 desde 9 de 2023. Então, eu tenho um R1000 com o início de validade e sem o fim, porque eu ainda não tive nenhuma alteração nessa característica. Perfeito? Então, o R1000 ele vai trazer as características da empresa e a gente não vai conseguir enviar nenhum outro evento sem antes enviar esse R1000. Perfeito? Então, vamos aqui ao evento em que a gente vai abordar nesse vídeo. A gente vai falar um pouco sobre a distribuição de lucro, como eu disse a vocês. E para falar um pouco dela, a gente faz um pouquinho dessa introdução. Sem esses eventos, a gente não vai conseguir enviar o evento que nos cabe aí, que seria o pagamento à pessoa física, então o R4010, tá? E antes de iniciar o preenchimento, eu já vou tirar aqui algumas dúvidas que eu recebi bastante nesse último mês e principalmente nessa semana, que é em relação ao prazo, tá? A gente teve uma alteração de prazo que veio com a IN da Receita Federal, a 2163 de 2003, e nela a gente teve uma pequena alteração, né? Houve muita divergência lá atrás, né? No final do ano passado, sobre como fazer o envio desses eventos, a periodicidade, e essa IN veio para deixar consolidado. Então, de que forma ficou? A gente tem a obrigatoriedade de enviar os lucros distribuídos em determinado trimestre no mês subsequente ao fechamento do trimestre. Perfeito? Então, vamos pegar o exemplo mais atual. A gente tem o fechamento do quarto trimestre de 2023. Então, outubro, novembro, dezembro, o mês subsequente, janeiro. Então, na Reinf da competência de janeiro, que vai ter vencimento em 15 de fevereiro, eu preciso fazer o envio dessa informação. Então, agora em fevereiro, eu vou enviar a minha competência de janeiro e nela vai ter os lucros que foram distribuídos no quarto trimestre
de 2023. Então, outubro, novembro e dezembro de 2023 vão estar dentro dessa competência de janeiro. Então, é muito importante ter isso em mente, porque eu tenho acompanhado bastante gente perdida em relação aos prazos. E para fazer o preenchimento vocês vão ver que de certa forma ele é relativamente simples, mas sem esse conceitual a gente vai acabar se perdendo durante o preenchimento. Então, para fazer o preenchimento, eu venho aqui em pagamentos, né? Vou lá em incluir pagamento e vou escolher a opção do 4010. Então, a gente já começa com uma pergunta muito importante. Qual que é o nosso período de apuração? Então, como eu disse para vocês, a REINF ela tem a competência do mês 1 de 2024. Perfeito? Então, vou selecionar o CNPJ da minha empresa e vou selecionar o CPF do beneficiário. Perfeito? Quando eu der um continuar aqui, ele vai dar um erro aqui, né, para mim, porque eu já informei eventos para esse CPF. Então, aqui é importante ressaltar para vocês que os eventos então são separados, né, para cada CPF beneficiário, ou seja, para cada sócio que fez a retirada de lucro, a gente vai fazer o envio de um 4010, perfeito? Então, selecionei um outro CPF aqui, ele vai habilitar para que eu faça o preenchimento. Então, eu vou ter a questão dos dependentes, né? Que eu posso já fazer o preenchimento simples, CPF. Eu tenho o preenchimento principal, que é o pagamento que eu estou fazendo, perfeito? Então, aqui eu vou informar qual é a natureza do pagamento que eu vou fazer e alguma observação, se for o caso. Então, pessoal, a natureza ela é muito importante aqui no FD Reinf. Eu já fiz outros vídeos aí, a gente já falou desse tema. É ela que vai determinar que tipo de operação a gente está realizando. Então, o grupo para a distribuição é o grupo 12 e é o 12001 a natureza do rendimento. Então, ela vai indicar para o sistema que a gente está enviando desse CNPJ para aquele CPF rendimentos de lucros e dividendos, perfeito? Salvei, ele vai habilitar aqui para mim os detalhamentos do pagamento, perfeito? Então, na hora que eu clicar para incluir, agora sim ele vai me pedir qual é a data do pagamento. Então, repare que lá no começo a competência do evento que a gente está mandando é janeiro, mas o pagamento pode ter acontecido em qualquer mês ou em vários meses daquele trimestre que acabou de passar. Então, como a gente está falando do último trimestre de 2023, aqui eu preciso lançar todos os rendimentos que foram pagos a esse sócio em outubro, novembro e dezembro de 2023. Então, eu posso fazer a inclusão aqui, por exemplo, de uma distribuição que foi realizada em 30/10 de 2023. Eu vi bastante gente falando, poxa, Léo, mas eu não fecho o balanço trimestral, eu não fecho o balanço mensal, a gente não faz distribuição de lucro mensal ou trimestral, que seja. Importante, pessoal, aqui a gente vai enviar o lucro que foi distribuído naquele trimestre. Então, se eu não tive lucro distribuído naquele trimestre, se eu não apurei, por exemplo, eu apuro anual. Logo, se eu apuro anual, eu só vou ter distribuição de lucro no último trimestre daquele ano. Então, eu só vou mandar em janeiro o lucro que eu distribuí, por exemplo,
em dezembro de 2023, tá? Agora, existem empresas que fazem a apuração trimestral, que fazem a apuração mensal e a própria distribuição dentro desses períodos. O que eu gosto de chamar muito a atenção do pessoal é o seguinte: a maioria dos contratos sociais que a gente faz para os nossos clientes, geralmente tem uma cláusula de como é feito essa distribuição de lucro. Então, eu sempre chamo a atenção para esse ponto, porque na maioria das vezes a gente tem lá que a distribuição de lucro será anual, porém a gente acaba não seguindo essa regra que está pré-estabelecida no contrato social. Então, essa cláusula é muito importante nesse momento. Então, basta que eu informe o valor do rendimento. O valor do rendimento é o montante total que foi pago naquela data do fato gerador para aquele sócio. Então, vamos dar um exemplo aqui de R$ 1.000 que foi pago, né? Como a gente está tratando de uma distribuição de lucro, a gente não vai ter imposto de renda retido na fonte. Então, se eu tiver alguma coisa relacionada à decisão judicial, os campos também estarão aqui embaixo. E aqui eu tenho alguma observação caso eu queira fazer em relação àquele evento. Então, reparem que aqui o preenchimento é relativamente simples na maioria dos casos. Eu tenho só dois campinhos que são obrigatórios, que estão com o asteriscozinho, e salvei. Reparem também que ele me possibilita incluir mais de um crédito. Então, é aquele lance que eu falei para vocês. Se a gente teve distribuição, por exemplo, aqui eu fiz em 10 de 2023. Se eu tive uma nova distribuição em 11 de 2023, eu vou dar um incluir, colocar lá. Vamos supor que a distribuição aconteceu dia 15 de 12 de 2023. Eu posso colocar novamente lá mais R$ 1.500 de distribuição e eu vou ter o montante distribuído naquele trimestre para aquele sócio. Então, mais uma vez, esse 4010 é referente a cada CNPJ, a cada CPF, né? O CNPJ do estabelecimento e o CPF que recebeu. Então, para cada sócio que recebeu distribuição, eu preciso fazer esse evento. Então, eu vou incluir todos os pagamentos que foram feitos a ele e fazer o preenchimento de cada um dos meses para que eu possa fazer o envio da minha. Então, pessoal, aqui o preenchimento é bem simples, não tem muito segredo. O que a gente precisa ter consolidado são as questões das datas e a maior dificuldade, que é onde todo mundo tem me questionado sobre, é a questão do fechamento. Então, em que momento que eu vou fazer a transmissão e como que se dá esse fechamento. Então, é só tomar cuidado com esses pontos. Concluir, na hora que eu concluir, ele vai fazer aquele procedimento que a gente já conhece. Eu preciso estar com o assinador da Serpro aberto, ele vai listar todos os certificados e vai fazer a transmissão desse registro. Tem um novo sócio para incluir? Vou lá, vou incluir novos pagamentos usando o novo CPF. Acabei de fazer o preenchimento de todos os eventos da série 4010, da série 4020, eu preciso fazer o fechamento. E aí o fechamento, para quem acompanhou o último vídeo que a gente postou no canal, a gente falou bastante sobre o impacto desse fechamento na nossa DCTF Web. Então a gente precisa tomar muito cuidado com a reabertura da DCTF Web. Então, você que não assistiu o último vídeo do nosso canal, dá um pulinho lá, assiste, tem um conteúdo muito interessante lá
sobre essa questão do fechamento. Então, sobre o 4010, basicamente era isso que a gente tinha para falar. Espero que tenha ficado claro para todos. Vou pedir mais uma vez aí para quem não se inscreveu, se inscreva no canal, deixe seu like aí no vídeo, deixe seu comentário. Se ficou com alguma dúvida, pode colocar aqui embaixo, a gente vai trocando uma ideia. Eu vou deixar os nossos contatos aí. Quem tiver qualquer dúvida pode chamar e a gente se vê numa próxima, pessoal. Um forte abraço.